Bom, o que está acontecendo com a Petrobras em relação às privatizações e quais as consequências? Estão burlando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, criando uma série de subsidiárias para depois vendê-las, privatizá-las, ou seja, estão fatiando a Petrobras, diminuindo o tamanho dela, apequenando ela para que ela se torne apenas uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás no pré-sal e restrita a Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Além da BR Distribuidora, venderam a transportadora associada de gás, a nova transportadora do Sudeste, são grandes gasodutos que interligavam todo o país, gasodutos que o governo federal, a partir da Petrobras, construiu com recursos públicos e recursos da própria Petrobras e que foram vendidos a preço de banana. E só para a gente ter uma ideia, em 1 ano e meio, a Petrobras, que hoje paga para usar esses gasodutos que ela construiu, em 1 ano e meio ela já vai pagar tudo aquilo que recebeu dessa venda. É assustador o que estão fazendo, mas não param por aí. Além disso, já venderam a Liquigás, que era uma outra distribuidora de gás de cozinha, que ajudava a regular o preço do GLP, do gás butano, no mercado nacional, e hoje acabaram criando um grande monopólio, onde apenas uma empresa detém praticamente 50% do mercado nacional de botijões de gás no país. Olha, tem 8 refinarias colocadas à venda. Tá? A gente que está colocada à venda, refinaria todas fora as do Sudeste. Então, tem uma refinaria no Amazonas, olha só, no Amazonas, né, no meio da floresta, colocar a empresa privada para atuar lá. Você tem a refinaria no Amazonas, você tem a refinaria de Pernambuco, você tem a Lubinor, que é de lubrificantes, que é no Ceará, você tem a Relan, que é da Bahia, você tem a Fafem Paraná, que é de fertilizantes, já foi, está hibernada, a Fafem de Sergipe, a Fafem da Bahia foram hibernadas também, então toda essa parte de fertilizantes já está hibernada, mas você tem a refinaria do Paraná, que lá também tem uma refinaria que está colocada à venda, a refinaria do Rio Grande do Sul está colocada à venda. Bom, todas as, não sei se me escapou alguma, mas todas as refinarias que fora do Sudeste, e a de Minas é Sudeste, mas está colocada à venda, tá? Só fica as refinarias, as 4 de São Paulo e a Reduc no Rio. O refino está colocado à venda, só que a exploração, que são os poços mesmo, inclusive o pré-sal, tem coisa também sendo entregue, e tem os leilões de petróleo continuam. E tem muita plataforma sendo desativada. Tá? Então, a gente também está no momento, e os campos de terra, né, que são os campos terrestres, principalmente no Nordeste, eles estão sendo privatizados também, massivamente. Né? Isso gera um impacto regional muito grande. São poços com uma produtividade menor do que o pré-sal, mas eles têm uma importância social muito grande, porque eles estão em municípios muito pobres do Brasil. Então, eles geram um desenvolvimento local bem significativo. Então, o impacto no Rio Grande do Norte, o impacto no estado da Bahia é muito grande com a privatização dos campos terrestres. Já venderam campos de produção terrestre, campos marítimos de água rasa, estão vendendo agora as usinas de biocombustíveis, parques eólicos. A Petrobras está saindo das energias renováveis, enquanto as maiores empresas do mundo, do setor, estão aumentando seus investimentos em renováveis. Ontem foi um dia especialmente triste, porque várias plataformas históricas, a gente já sabia que elas tinham sido vendidas, né? Já tem sido amplamente noticiado, mas eu que sou operador, então assim, a gente que sabe a história que a Petrobras teve a plataforma de enxova, P8, P65, todas foram entregues para a empresa Trident. Quando eu entrei em 2002, era cerca de 50 mil, passou até 80 mil, né, em 2010, e agora está na faixa de novo de 40 mil. E a empresa quer reduzir pelo menos mais uns 30 mil. E os terceirizados, que era também da ordem de 5 vezes mais, chegou a 250 mil, 300 mil terceirizados em todo o Brasil, prestando serviço, com certeza com o seu importante trabalho, né, para a Petrobras, hoje está reduzido a uma quarta parte disso aí. E não à toa a gente vê, né, tanto desemprego, principalmente nas cidades de Macaé, Campos e no estado do Rio de Janeiro. Mas isso aí vai levar também Manaus, com a venda do polo de Urucu, o Nordeste com a venda das refinarias.
E o Sul também, porque também está sendo vendida a refinaria, né, lá do Sul. E eles falam que com isso eles vão trazer competitividade no setor. E não é verdade, eles vão criar monopólios privados, porque a refinaria da Bahia não concorre com o mercado com a refinaria do Amazonas. É muito longe. O transporte de um lugar para o outro é muito custoso. Então, as refinarias, elas sempre são colocadas perto do mercado consumidor do produto que elas fazem, né? Porque é mais fácil você transportar o petróleo cru, você consegue transportar mais a longa distância pelos dutos. O derivado é mais custoso o transporte. Então, não tem lógica no que eles falam. A alta de combustível, né, geral, ela é uma consequência direta já dessa privatização, dessa forma de tocar para o mercado, né, que está acontecendo na empresa. E assim, a população ela está cada vez mais empobrecida, não tem dinheiro para comprar o básico, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar carne. Então, ela vai estar sendo afetada também pela alta dos combustíveis, não tem a menor dúvida. Quem perde com essas privatizações é a União, são os estados, são os municípios que deixam de receber esses lucros. E só para lembrar, Jô, no ano passado, 2019, as empresas públicas estatais lucraram 109 bilhões de reais. Para quem agora vai esse lucro se todas as empresas forem privatizadas? Não vai mais para a União, não vai mais para o povo brasileiro. No governo Lula, a Petrobras adotou uma política chamada conteúdo local, que fazia com que a Petrobras comprasse produtos e encomendasse serviços de empresas brasileiras. Como é que isso está agora e qual que era a importância, né, já que praticamente acabou? Excelente pergunta, porque desde 2016, e lembrando que quando o golpe de Estado ocorre, o senador José Serra, que concorreu com a Dilma em 2010, e lá em 2010, todo mundo aqui se lembra dos Wikileaks, que divulgou na internet um diálogo dele com uma executiva da Chevron, onde ele dizia que ele iria entregar o pré-sal à Chevron e a outras petrolíferas, mudando o marco regulatório do pré-sal brasileiro. Infelizmente, quando o golpe de Estado ocorre, para onde vai o senador José Serra? Para o Ministério das Relações Exteriores. Se torna um chanceler do governo golpista e estreita essas relações com países imperialistas e com outras empresas do setor. E, infelizmente, além dele ter reduzido a participação da Petrobras no pré-sal, tirando o direito de preferência que a Petrobras sempre teve, de prioridade, na verdade, de ter acesso a pelo menos 30% de todos os campos do pré-sal, e nós, a partir de muita luta, garantimos somente a preferência dela, ele também reduziu o conteúdo local que nós tínhamos aqui no Brasil. Anteriormente, ele girava em torno de 65% de conteúdo local, das grandes obras, grandes construções, por exemplo, de sondas, navios, plataformas, obras gigantescas nas refinarias, terminais. Tudo isso tinha que ter mão de obra local, tecnologia local, empresas brasileiras. E agora, esse percentual que era de 65% reduz, assustador, para menos de 20% de conteúdo local. Por isso, hoje, as plataformas, sondas, navios são feitos na China, Singapura, Japão, não mais no Brasil, deixando de gerar emprego e renda aqui no país e, infelizmente, fazem também com que as grandes obras da Petrobras sejam licitadas para empresas de outros países, porque, infelizmente, a Lava Jato cumpriu esse papel, destruiu as empresas nacionais de engenharia, a indústria naval. Não sobrou absolutamente nada e, infelizmente, foi o papel cumprido a partir do golpe de Estado, com apoio do José Serra, do Sérgio Moro, também através da Lava Jato. Trabalhei em plataformas que foram construídas, uma em Angra dos Reis e outra em Rio Grande. A gente tinha estaleiros com milhares de postos de trabalho e a diferença, assim, hoje é gritante. Praticamente não temos mais construção de unidades, né, plataformas, né, navios sendo feitos lá. E aí a consequência disso é que os trabalhadores de solda, de construção pesada, a construção civil, ela não absorve essa quantidade toda de trabalhador. Então, essa opção de a Petrobras não ser mais a locomotiva máxima, o trem máximo, né,
aí, né, da economia brasileira é uma opção péssima, porque o Brasil todo, o país todo está caindo com isso. No governo Temer e continuando agora no governo Bolsonaro, se adotou uma mudança de política de preços, né? Foi dolarizado. Eu queria que vocês explicassem o que é isso e quais as consequências. A gente já está vendo, né, a consequência desde 2016, principalmente, porque a Petrobras ela mudou o objeto dela, né? A empresa tem um sentido de ser. E eles mudaram no estatuto da empresa a parte que falava que a Petrobras era responsável pelo abastecimento nacional de derivados. E no que eles mudam isso, o foco da empresa se transforma, inclusive oficialmente daí. Porque antes o foco principal da empresa era o abastecimento nacional, era visar a necessidade do povo. De outubro de 16, o governo golpista do Temer, com o presidente da Petrobras na época, o Pedro Parente, eles mudam a política de preços dos derivados de petróleo. Então, a política de preços que ela não variava tão rapidamente quanto variava o dólar ou o preço do barril do petróleo, desde outubro de 2016, não. Mudou o câmbio, mudou o preço do barril do petróleo no mercado internacional, custos logísticos de importação aumentaram, tudo isso influencia no preço da gasolina, do diesel, do GLP. Isso é o chamado preço de paridade de importação, que foi implementado desde então. Com isso, Jô, infelizmente, quem começou a ganhar não foi a Petrobras, não foi a União, muito pelo contrário. Desde então, aumentaram um número significativo de importadoras de derivados de petróleo aqui no Brasil, as chamadas trades. Passamos de 52 para mais de 300 importadoras aqui no Brasil, que, desde então, têm trazido principalmente diesel de outros países. Em 2018, um marco recorde, importamos 32 bilhões de dólares de diesel dos Estados Unidos da América do Norte. Reduzimos a capacidade de refino das refinarias, na verdade, elas ficaram com uma capacidade ociosa muito grande. Em média, durante todo esse período, as refinarias estavam operando com 64%, 65% da sua capacidade e o povo brasileiro pagava uma conta beneficiando as refinarias norte-americanas, beneficiando as importadoras que estavam ganhando muito dinheiro nesses processos e prejudicando a própria Petrobras, que perdeu o mercado para outras distribuidoras e também para essas importadoras. É possível você ter uma empresa sustentável e com uma política de preço mais equilibrada e mais justa para a população, que é o que a gente tinha antes. Antes a gente tinha uma política de preço que ela absorvia as oscilações internacionais. A Petrobras ela deixou de ser uma formadora do preço dela e ela aplica o que é paridade internacional, paridade de importação. O que é a paridade de importação? Ela pega o preço lá de fora, acrescenta um custo de importação, como se ela tivesse que pagar frete para aquele produto vir de fora para o Brasil, coisa que ela, inclusive, não tem. Tá? E esse é o preço que a gente paga hoje. Por que ela faz isso? Para ela ficar igual às importadoras que estão vindo para o Brasil. Ou seja, a Petrobras acrescenta custos que ela nem tem para a empresa concorrente dela conseguir concorrer com ela mesma. Então, é um absurdo. Isso a gente aumentou mais de 30% as importações de derivado no Brasil. Né? A gente reduziu a carga das refinarias, deixamos de produzir o que a gente conseguiria produzir para forçar uma abertura de mercado para as empresas de fora virem para cá. E aí isso vai ser muito agravado se eles conseguirem concretizar as vendas das refinarias. Né? Porque eles diminuíram a carga da refinaria para abrir a fatia de mercado. Agora, eles querem concretizar as vendas. E o que a gente vê agora na pandemia, a Petrobras sendo uma das empresas que está mais sofrendo com a pandemia, das petrolíferas. Por quê? Quando o petróleo cai, o refino segura um pouco a onda. E aí a gente teve agora uma crise que seria afetada a empresa, isso não tem jeito, caiu bruscamente a demanda, agora ela abriu mão do mercado. Então, se a Petrobras continuasse tendo o domínio do mercado nacional que ela tinha antes de mudar essa política dela, ela teria sofrido menos
com essa queda da demanda nacional que teve agora durante a pandemia. A política da Petrobras ela é uma política hoje muito pior, muito diferente do que já foi há alguns anos atrás. Então, a gente tem absurdos, como, por exemplo, a gente tem hoje uma exportação de óleo cru em grande quantidade, até um óleo de boa qualidade, e, em contrapartida, a gente tem trazido para o Brasil combustível de baixa qualidade. Isso aconteceu um caso recentemente na aviação, né? Se a gente tem como refinar aqui no Brasil, para que a gente vai comprar o produto lá? Achando que está sendo tudo assim, um plano para poder diminuir a importância da Petrobras para ela ser uma mera exportadora de óleo cru proveniente lá do pré-sal. E aí, o que acontece? O plano da empresa é diminuir mais 20, 30 mil postos de trabalho. Então, isso aí está tudo casado, né? Para ela acabar sendo uma empresa muito menos importante do que ela já foi.